A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos amados, louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, pelo amor dele para conosco, por estarmos aqui em mais um dia, o qual ele nos concede para estarmos vivendo de acordo com a com a santíssima vontade do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, para que o Espírito Santo de Deus venha nos dar entendimento através da palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Obrigada, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui meditando em mais um capítulo da Bíblia, Gênesis de número 45, que o Senhor venha nos dar entendimento, o Espírito Santo de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O título vai dizer assim: José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: Fazei sair daqui a todo varão, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e diz-lhe: Assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala, e fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Faraó ouve falar dos irmãos de José. E beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: Os irmãos de José são vindos, e pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto, carregai os vossos animais e parti, e tornai a terra de Canaã. Tornai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, a comer, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado fazer isto: tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso, porque será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José deu-lhes carros conforme o mandado de Faraó, também lhes deu comida para o caminho, a todos lhes deu a cada um mudas de vestidos, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestidos. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para seu pai, para o caminho. E despediu os seus irmãos, e partiram, e disse-lhes: Não contendas pelo caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram
lhe anunciaram dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito, e o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai, e disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que morra. Louvado seja Deus, meus irmãos amados. Grande é o poder do nosso Deus Todo-Poderoso, que podemos ver, né? Uma coisa linda. José dando-se a conhecer a seus irmãos, né? Que lindo. A revelação dele para seus irmãos, que era ele, né? E ele, ao abraçar seu irmão Benjamin, né? Lançou-se ao pescoço do seu irmão e ali chorou, né? Imagino que longamente eles choraram juntos. E coisa linda é José reconhecer que foi Deus que enviou ele ali diante da face, né, de toda a sua família, para que eles não viessem a perecer, né, de fome. Tudo é um propósito de Deus em nossas vidas, ainda que o caminho seja dolorido, ainda que seja longo, né, mas o Senhor, ele tem o melhor para cada um e ele sabe o porquê de todas as coisas. E que coisa linda é ver aqui, né, quando Israel diz: Basta, ainda vive meu filho José, e eu irei e o verei antes que morra. Quantas das vezes é necessário que nós, como seres humanos, né, eh, tenhamos que dizer basta, né, para as nossas negatividades, para as nossas frustrações, para as nossas tristezas, né, para o nosso medo. E assim foi com Israel. Ele disse basta, né? Ainda vive o meu filho. E ali ele creu, né? E o coração dele se alegrou com aquela situação e ele disse: Eu irei e o verei antes que morra. Ele teve, né, ali sua esperança, né, a sua fé, a sua esperança, a sua força renovada através daquela notícia, né? Que tenhamos notícia de vida, assim como teve Israel, né? Que assim também venhamos a ter notícias de vida e que o nosso Deus fale ao coração de cada um, né, conforme a santíssima vontade dele, né? Pois o nosso Deus, ele se agrada em conservar com vida, né, todos aqueles que são deles, assim como José disse que foi ali adiante para a conservação da vida, né, que Deus enviou ele, né, diante da face de toda a família. Que possamos meditar mais e o Espírito Santo de Deus revele a cada um conforme a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Obrigada, Pai, por nos conceder este momento tão abençoado. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, Pai, nos batize, Pai, com o Espírito Santo e com fogo. Renove, Pai amado, as forças de cada um, Paizinho amado. O Senhor é aquele que batiza. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Meus irmãos amados, louvado seja Deus. O nosso Deus ainda batiza, né, com Espírito Santo e com fogo. Passamos ali na igreja 4 dias de festa, um congresso lindo para a honra e a glória do nome santo do Senhor Jesus, o Avivar, né? No qual ontem, né, no 4º dia, o meu sobrinho de 10 anos, ele foi batizado com Espírito Santo e com fogo. Então eu quero dizer que o nosso Deus, ele é o mesmo, ele ainda batiza, né, ele ainda renova. Sei que isso, né, é assunto para crente, é assunto para quem crê, né? Não é todo mundo que crê, mas eu creio e eu sei que cada um dos irmãos que me acompanham, que vê, né, o vídeo, é porque creem sim, né, no batismo com o Espírito Santo, creem no avivamento da igreja do Senhor nosso Deus, que Jesus, né, breve ele virá buscar um povo amado, um povo santo. Grande é o poder do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, né? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que todos fiquemos na paz de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.